Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rafael para mais um vídeo do nosso canal Notícias do Fogão. E rapaziada, sem muita enrolação, é o 5º vídeo do dia. Já falei que tinha que falar do Botafogo, já dei minha opinião a rodo. Vamos aqui reagir a tudo sobre o Fogão, Globo Esporte, SBT Esportes Rio, tem redação Sport TV, tudo sobre o Botafogo. E ó, esse é o 5º vídeo do dia e tem mais um vídeo de noite ainda, tá? Então bora pro vídeo, rapaziada. Ó, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no nosso canal Notícias do Fogão. Eu sou o Rafael e bora pro vídeo. Gente boa é amanhã. Primeiro jogo da semifinal da Libertadores, Botafogo e Peñarol ao vivo na Globo depois de Mania de Você. Débora Gares está lá no Newton, tem informações do Botafogo pra gente. Tudo bem, Débora? Tudo bom, Escobar? Boa tarde para você, para todo mundo ligadinho com a gente. Os jogadores vão fazer aqui no estádio hoje à tarde o último treino antes dessa partida de amanhã. E o técnico Arthur Jorge tem pedido muito foco nesse jogo, para que os jogadores deixem um pouquinho de lado o Brasileirão, no qual o Botafogo segue líder, mas viu a distância para o vice-líder Botafogo diminuir para apenas 1 ponto. Para esse jogo, a novidade pode ser a volta do atacante Jefinho, que não joga há mais de 5 meses por conta de uma série de problemas médicos, enquanto o atacante Júnior Santos, que é o artilheiro dessa Libertadores com 9 gols, é dúvida. O treino está marcado para as 5 horas da tarde. Na sequência, os jogadores seguem para a concentração em um hotel na Barra da Tijuca, mesmo bairro onde estão os jogadores do Peñarol. Chegaram ontem à noite aqui ao Rio de Janeiro, foram recebidos com festa. Alguns jogadores até se uniram à torcida e eles treinam hoje à tarde também, mas no CT do Fluminense, Escobar. Legal, e a torcida do Botafogo tem feito festas incríveis aí no Newton, né? E amanhã não vai ser diferente, né, Débora? Não vai não, estão prometendo mais uma grande festa, tá rolando uma arrecadação no valor em torno de R$80 mil para a confecção de bandeiras, mosaico, uma festa à altura desse jogão. E o retrospecto do Botafogo aqui no tapetinho é muito bom, né? Nesse ano, em 30 jogos, só 4 derrotas, em 7 jogos de Libertadores, 5 vitórias, 1 empate, o 0-0 contra o São Paulo e só 1 derrota, 3-1 diante do Júnior Barranquilla, mas ainda no início, no começo da fase de grupos. Então a expectativa é boa e eu reforço o convite, jogo às 9h30 da noite, logo depois de Mania de Você, amanhã, né? Logo depois da novela. E você confere agora uma reportagem do Rafael De Angeli, lembrando o último confronto entre Botafogo e Peñarol. Na história do Botafogo, um título glorioso internacional sempre terá espaço no coração alvinegro. Ele estava lá. André Silva, zagueiro, na época era só André. Um dos jogadores que fizeram parte do clube em 1993. Domingo em Caio Martins, o Botafogo vai mostrar o que tem de melhor no momento. Do time do ano passado, sobraram André e Rogério para a defesa e Bob e Nelson para o meio-campo. Não era um time estrelado, o que valoriza ainda mais o feito. André guarda as relíquias daquele título, como a camisa rasgada pelo adversário e a medalha de ouro. Na frente, CSF, Confederação Sul-Americana de Futebol. No verso, campeão da Copa Comembol, o principal título internacional conquistado pelo Botafogo. Ser campeão com um time bom é mole. Eu peguei o time do Botafogo, ameaçado de rebaixamento no campeonato, sempre acreditei no time. Pois é, o tricampeão do mundo, Carlos Alberto Torres, era o técnico daquele time que no Brasileirão estava vivendo uma péssima fase. Por isso, todas as fichas da temporada foram apostadas na Copa Comembol, um torneio eliminatório curto de 8 jogos. O Botafogo passou por Bragantino, Caracas da Venezuela, Atlético Mineiro e na final enfrentou o Peñarol, mesmo adversário da semifinal da Libertadores deste ano. Guerra total, tanto o primeiro jogo quanto o segundo jogo. Chegamos no Uruguai, os caras não deixaram a gente dormir durante a noite, era fogos durante a noite na frente do hotel. No dia do jogo que a gente chegou para jogar, o vestiário tinha acabado de ser pintado, jogaram bomba de gás lacrimogêneo e assim, foi uma guerra total. Depois do empate em 1-1 em Montevidéu, a segunda partida foi disputada no Maracanã. Novo empate, 2-2. O título veio na disputa de pênaltis. André converteu dele. E os uruguaios desperdiçaram 3 cobranças. Reparou na camisa do André na hora da cobrança? Rasgada. É um exemplo do que foi aquela guerra que ele havia citado agora há pouco. Tinha uma disputa pessoal com o Otero muito grande, cara.
Eu roubei a bola dele e ele, para tentar me roubar a bola novamente, ele puxou a minha camisa e acabou rasgando. E eu dei sequência no jogo. Não marcou nem falta, não marcaram nem falta no lance, né? E o lance rolou normalmente. Algumas lendas alvinegras como Didi, Nilton Santos e Jairzinho prestigiaram o jantar de comemoração da taça. Para manter viva a história do título, surgiu a ideia da criação de um álbum de figurinhas com todos os campeões de 1993. Uma parceria entre dois Andrés. André Silva, o jogador, convidou o pesquisador André Moura para a empreitada. Além dos atletas, a comissão técnica e a diretoria também foram contemplados no álbum. A gente tem toda a chance de reviver esse momento ainda mais e dar o devido reconhecimento para esses jogadores, né? E eles merecem, né, cara? O clube, ele tinha que pegar no colo esses caras, né? Eles ajudaram a construir uma história linda. Como o André, por exemplo, que trabalha nas categorias de base do Botafogo. Um ex-atleta, hoje um funcionário do clube e também um militante das memórias alvinegras. O objetivo é que nada sobre essa Copa Conmebol se perca no tempo. A lembrança ideal desse título, para mim, é que a estrela solitária ela vai estar sempre brilhando. Isso para mim que é mais importante. O torcedor, ele ter noção do que significa a estrela do Botafogo. E o título que vai ficar eternizado. Eu vou passar, mas o título vai ficar aí. Bonito. E amanhã, hein? Globo Esporte super especial. Lá do palco desse jogão, vou estar lá no estádio Nilton Santos, bem acompanhado. Quem vai estar comigo? Simval, artilheiro daquela Conmebol de 93, fez um golaço na final, inclusive. E também o nosso comentarista Grafite. Vamos trazer a cobertura completa desse jogo, também uma entrevista exclusiva com o goleiro John, o Pare John. Boa tarde, gente! Minha gente, ela tá vindo. Primeira ponto, eu estou embora. hoje vestida de rede economia, que eu vou pra rolê. Tá. E segunda coisa, eu estou sem dormir? Sim. Vai continuar? Também. Amanhã vai ter um ataque do coração de camisola atrás do sofá? Não, amanhã Pessoal, por favor! Não, amanhã não está de nada. É verdade. Mas sabe o que me anima, o que me encanta? cara. É que essa semana é decisiva pro meu fogão e o pessoal do Palmeiras fala... É rivalidade que eles criaram. Eles não são nossos rivais. Só o Palmeiras que é do Botafogo. O Botafogo não é do Palmeiras. O bichinho tá a semana inteira no meu ouvido. Eu que descobri esse inquérito. Secando o meu fogão. A pergunta que eu quero fazer a você é o seguinte. Você vai torcer pra quem hoje? River ou Atlético? Porque você já tá na final. Você já tá na final. Não, ninguém. Escolhe o adversário. Não faz isso com ela. Vou fazer isso com ela. Você tá querendo zoar pra amanhã você ter esse recorte. Já tá na final, gente. Eu não... Para. Deixa só eu pra ir embora. O Flamengo também não tava na semi? Não, em nenhum momento eu falei isso. Eu posso rir dele. Nenhum momento eu falei isso. Nem eu nem você pode rir. Não, vamos ficar quieta. Pois é. Posso falar uma coisa pra vocês? Do fundo do meu coração? Do fundo do meu coração. Então... Ela tá na final e pode pegar quem? Não, eu não tô na final. Eu tô na semifinal. Claro, eu jogo pro universo. River ou Atlético? Galo, isso. Atlético Mineiro, tá? Eu não quero saber. Eu quero que grave isso. Eu sou Botafogo desde criancinha. Todos nós somos por causa dela e a gente sabe disso. Ai, gente, obrigada. Por você, amiga. Beijo. Fala o que ele falou. Fala. Você, palmeirense. Fala o que ele dá falou. emprego pra gente. Se espirrar, saúde. Tchau. Sabe o que ele falou? O que ele falou? Fale por você. Põe minha labareda. Não deixa o Big Boss tirar. O Big Boss manda tirar, sabia? Esse não é o quê? Big Boss. Ele falou, sabe o quê? Passando o áudio. Ai. Só pra ver se tá funcionando a caixa aqui do Que USB. coisa. Olha, quem diria, hein? Big Boys. Então, a gente tem uma parceria aí de 8 anos, vamos pra 9ª temporada juntos. Você me fez uma apresentadora de TV, que eu não era, eu era uma comentarista. E eu passei a vida achando que você era Taubaté. Você me enganou durante
anos. E hoje, em pleno 2024, estamos brigando por um título, eu e você, Big Boss, porque eu descobri que você é Palmeiras. Sabe o que ele falou agora? Ele assumiu. Ele disse, não, ano passado já brigamos. Olha! Cara, Big Boss. Quem é melhor, Big Boss? É o Estevão ou o Luiz Henrique? Pô. Estevão, né? Ai, gente, ele é muito Palmeiras. Pô, eu não morri, não. Eu não acho absurdo ele Você falar viu a isso. tatuagem que ele fez? Eu só queria ouvir o que ele ia falar. Você viu a Você acha tatuagem? absurdo? Não. Você viu a tatuagem que ele fez? Aliás, depois a gente vê lá os pontos que o Estevão deu na eliminatórias da Copa. Ui. Ô, Benê, olha aqui. Nenhum. Isso é fato, nenhum. Ô, Benê, Só tem um jogador brilhando na seleção brasileira. Quem é? Vamos falar do Fogão. Ó, vamos priorizar eliminatórias, hein, Fogão? Prioriza eliminatórias. Olha aqui, ó, tá entrando na reta final da preparação pra esse jogaço contra o Peñarol. Esse jogo é amanhã, é um jogo de semifinal de Libertadores, torcedores do Fogão. Amanhã, a torcida alvinegra promete uma festa muito linda. Eu já sei o que vai ter, mas não posso contar, tá? Pra marcar a despedida do Newton Santos na competição. É o último baile glorioso nesse ano, nessa temporada na competição. O clima de decisão já está no ar na preparação do Botafogo para encarar o Peñarol amanhã às 9h30 da noite no Newton Santos. E para o confronto, que marca também a despedida do glorioso do Newton nessa Libertadores, a torcida promete uma festa inesquecível. O movimento Ninguém Ama Como a Gente prepara um show de quase R$80 mil para embalar o time de Arthur Jorge em busca de uma vaga inédita na final da competição. Nos 7 jogos no estádio durante a campanha, o Glorioso tem 5 vitórias, 1 empate e apenas 1 derrota. O técnico Arthur Jorge mantém mistério na escalação, mas poderá contar com força máxima para o jogo do ano. A atividade desta terça já será no Newton Santos e logo na sequência, o alvinegro já se concentra para a partida. Mais uma final antecipada em um Botafogo em busca da glória eterna. A grande verdade, ô Lucas Pedrosa, é que o que se tira do jogo contra o Criciúma em casa, ainda no Campeonato Brasileiro, é um ensaio do adversário, do que o Botafogo vai encontrar com o Peñarol. No primeiro tempo com o São Paulo no estádio Newton Santos, a gente já viu um São Paulo muito reativo e um Botafogo tendo que ter muito volume, total posse de bola e furar um bloqueio de 11 ali na sua linha defensiva. Foi assim contra o Criciúma durante 90 minutos, né? E eu acredito que o Peñarol vai ser igual nesse jogo aqui no Newton Santos amanhã, mas com um tempero a mais. A catimba uruguaia que eles fazem muito bem, Lucas Pedrosa. Eu acho que tecnicamente o Peñarol é melhor do que o Criciúma. Então vai ter condições de ferir o Botafogo num contra-ataque, como por exemplo fez contra o Flamengo no Maracanã. O Peñarol achou uma bola e foi um belíssimo contra-ataque, muito bem feito, e aí conseguiu fazer o gol. Naquele momento ali, o Flamengo desmoronou no jogo. É claro que eu entendo que o Botafogo é uma equipe mais bem treinada e que tem mais peças qualificadas hoje dentro do elenco, num quesito entrosamento, para poder conseguir fazer um bom resultado no Newton Santos. Mas eu acho que o Peñarol tecnicamente é melhor do que esses times que você citou aí. O São Paulo não, mas assim, era outra realidade, é clássico brasileiro e tudo mais. Mais do que o Criciúma, sem dúvida alguma. É jogar por uma bola. Eu acho que eles vão vir aqui para fazer a mesma coisa que eles tentaram fazer contra o Flamengo. Sobreviver, jogar por uma bola e quem sabe meter um golzinho aqui nesse jogo de ida. Mas repito, entendo que o Botafogo tem totais condições de fazer um bom resultado aqui no Newton Santos. É um time bem superior ao do Peñarol em todos os quesitos. Vai jogar em casa, vai jogar no próprio Newton Santos com a força de sua torcida. Um gramado que já está adaptado, com jogadores aí à força máxima, como trouxeram no VT. Não tem nenhum motivo para o Botafogo não fazer 1, 2 e quem sabe até 3 gols aqui no Newton Santos. E o que a gente viu na postura do Botafogo contra um São Paulo super reativo no primeiro tempo, contra um Criciúma super reativo o jogo inteiro, né? E contra outros times que tiveram essa forma de jogar com 11 dentro da sua linha defensiva, muita gente fala, eu acho que o Arthur deveria trocar o time. Eu já não concordo. Eu acho que as mexidas, eu entendo que o Tiquinho é uma força muito, muito grande, porque a gente já viu contra o Criciúma que ele volta num modo bacana, assim, com finalização, fez gol, ele tem essa capacidade de segurar a bola, de entender o jogo. Ele tem essa capacidade, mas os outros também. Então eu acho assim, eu começaria do jeito que
Botafogo se comportou, assim, não o comportamento, mas os jogadores com as mesmas peças, eu não mudaria. E talvez num segundo tempo, caso não esteja funcionando, talvez uma mexida mais cedo. O Arthur começa a mexer lá depois dos 12, 16, 20 minutos do segundo tempo. Eu acho que aí eu mexeria mais cedo, o Vene Porque Casagrande. mexida durante o jogo depende muito do contexto da situação. Sim. Vamos pegar o que aconteceu no Flamengo e Corinthians, por exemplo. Alguém imaginaria que o Felipe Luiz tivesse que fazer aquele tipo de mudança? E precisou fazer. Eu acho que o problema não é o Tiquinho. O Tiquinho entrou bem contra o Criciúma. Muito bem. Ele não vem fazendo partidas ruins a ponto da torcida criticar ou até mesmo reclamar pela entrada dele. Muito pelo contrário. A questão, eu repito, que o Igor Jesus está jogando muita bola, tanto é que se tornou jogador de seleção brasileira. Então o problema não é o Tiquinho. Eu acho que sobre o comportamento do Botafogo não tem que mudar em nada. Pelo contrário. Inclusive, contra o Criciúma, não foi o Botafogo que fez uma má partida. Eu acho que dentro daquilo que o Criciúma se propõe a fazer, faz muito bem. E o Peñarol também sabe fazer muito bem. A gente pôde ver contra o Flamengo, a gente pôde ver também na fase de grupos, quando venceu o Atlético Mineiro. O Peñarol chegou a vencer o Atlético Mineiro. Então, assim, é um time muito bem treinado, com peças de qualidade, e a gente sabe como é que vai ser a estratégia deles. Para mim, eles vão vir para levar o menos gol possível. Talvez arrancar o empate, eles vão ter uma postura totalmente defensiva, e lá no Uruguai a gente sabe que eles têm uma força muito grande através da catimba. É um time muito difícil de vencer. Porém, eu acredito no Botafogo vencendo aí, arrisco até um placar de 2-0, por exemplo. Olha só, vou falar pro torcedor alvinegro, que vai lá no estádio Newton Santos, o goleiro do Peñarol já tem 2 cartões. Se ele tomar o terceiro, ele tá o quê? Suspenso. Fora do jogo de volta. Sim. Então, ele vai fazer o quê, o goleiro do Uruguai? Fala pra mim. Não vai poder fazer cera. Mas ele vai fazer. Será que vai? Então, o povo, já sabendo que ele tem 2 cartões, pegou na bola, fez cera, já pressiona até o maluco dar o cartão. E só um ponto, na sexta-feira... Calma aí, rapidinho, só um minuto. O Botafogo produziu para poder vencer de 3, 4. Isso. A questão é que o goleiro Gabriel estava numa noite absurda. Se o Botafogo fizer novamente o que fez na sexta-feira... Por isso que eu falei, para mim, começa com essa força máxima, com esse jogador dos 11, que são os titulares, porque deu assim, muito certo. E o Viseu tem estrela. Se a bola entrar... Ele tem estrela. Como é que ele comemorou, Vene? Olha o que é, Vene Boys. Aqui a gente só tá perguntando. Teste de áudio, o quê que você tá falando? Teste de áudio? O que ele tá fazendo teste de áudio? Eu não vou rir disso. Não ri. Pra mim, sabe o que o Botafogo vai fazer, Fernanda? Sabe qual é essa narração? Gente. Contra o Flamengo. Sabe, eu fico imaginando, sabe o que? O Big Boss caçando no YouTube. Não, a gente tá comentando sério que ele tá no meu ouvido. Teste de áudio. Cara, teste o Botafogo de áudio. É muito favorito. Sabe o que o Botafogo vai fazer? Passar o carro. Ai, você acha, Pedrosa? Fala mais sobre isso. O Botafogo vai passar o carro. Ó, o Arthur Jorge, ele pode fazer aquilo que o Jorge Jesus fez. Ser campeão da Libertadores, do Campeonato Brasileiro e da Libertadores em cima do River Plate. Já parou pra pensar nisso? Não, eu não tô pensando assim. O River não tá nem na final. Eu tô igual, como é que o Felipe Luiz fala? É só o próximo jogo. Eu tô assim, eu só tô pensando amanhã. Aí depois a gente jogo vai a jogo, pensando... né? É jogo a jogo. Obrigado mais uma vez ao Sibila. Nós vamos agora chamar a Débora Gares. Ela está no estádio Newton Santos, onde amanhã o Botafogo recebe o Peñarol em mais um jogo das semifinais da Libertadores, mais um confronto de brasileiros contra vizinhos sul-americanos. Bem-vindo à redação, Débora. Tudo bom, Barreto? Muito bom dia para você, para o Luciano, para a Alice, todo mundo ligadinho com a gente. Programado, inclusive, para que o time esteja por aqui hoje também, para fazer um último treino antes dessa partida de amanhã. Os outros 2 treinos foram feitos no CT do clube, mas vale sempre aquele reconhecimento do campo, né? O Botafogo que volta a jogar em casa depois de quase um mês. A última partida por aqui tinha sido o empate diante do São Paulo, ainda pela Libertadores. Depois, os últimos 2 jogos que o Botafogo mandou foram fora de casa, um no Mané Garrincha contra o Grêmio, outro no Maracanã, justamente o último diante do Criciúma, empate aí em 1-1. E inclusive falo desse jogo para explicar a mentalidade para o próximo, que é o seguinte: deixar de lado essa situação do Brasileirão nesse momento. Logicamente, o Botafogo não esperava continuar
com uma boa folga na liderança, acabou empatando diante do Criciúma, mesmo jogando em casa, com todo o apoio em casa, mesmo sendo mandante, com todo o apoio da torcida no Maracanã, né? Viu a distância pro Palmeiras, o vice-líder, diminuir para 1 ponto, mas agora é foco total, é o que o técnico tem pedido, foco total nessa partida de logo mais. E o retrospecto aqui, Barreto, é bom, e por isso a gente já trata o fato do jogo ser aqui no Newton Santos como um fator positivo, né? Um reforço, que a gente diz assim, né? A gente sempre diz, vai ter o jogador tal e tal como reforço. O Newton Santos vai ser um reforço. Foram 7 jogos mandando aqui o Botafogo pela Libertadores, com 5 vitórias, 1 empate, apenas uma derrota para o Júnior Barranquilla, primeiro jogo da fase de grupos da Libertadores. Então o retrospecto por aqui é bom, e se contar a temporada toda também é melhor ainda. Em 30 jogos foram só 4 derrotas. Além disso, existe a expectativa, Barreto, de que o time possa voltar a contar com o atacante Jefinho, que está há 5 meses afastado por conta de uma sequência de problemas físicos, né? Primeiro uma lesão muscular na coxa, depois passou por uma artroscopia, uma cirurgia no joelho, depois ainda teve uma infecção. O jogador já vem treinando junto com o grupo e vem sendo preparado para poder ajudar o time nessa semifinal de Libertadores, né? Agora, certeza mesmo só quando sair os relacionados, e isso o Botafogo segura bastante. A expectativa é que só amanhã, algumas horas antes do jogo, a gente tenha aí a definição dos nomes. Com relação ao Júnior Santos, também vive-se, né, essa expectativa de que o jogador possa voltar e ajudar o elenco, né? Mas também é dúvida nesse momento. Fato é que o time está muito reforçado, né? E o técnico Arthur Jorge conta com peças muito importantes. Além de todos os jogadores que já tem à disposição, ainda tem o fator emocional Tiquinho Soares, que talvez seja importante a gente mencionar nessa partida. O jogador voltou a marcar depois de um longo jejum na última partida contra o Criciúma. E isso é super importante, né? Para ter não um titular, né? Porque o Tiquinho acabou perdendo a titularidade para o Igor Jesus por conta de momento, de situação, mas um jogador motivado, um jogador que pode ajudar numa outra formação que o técnico Arthur Jorge possa vir a necessitar ou a planejar para essa partida. Expectativa de enfrentar um Peñarol bem fechado, um time que vem aqui para se defender e tentar levar a decisão dessa semifinal para casa semana que vem em Montevidéu. Os jogadores já estão aqui no Rio de Janeiro, chegaram ao hotel da concentração, que é na Barra da Tijuca, ontem à noite, e foram recebidos com festa, com torcedores ali para animar também esse time. Um time que vem de um jogo, uma fase importante, de ter derrotado o Flamengo, ter conseguido avançar, chegar nessa semifinal, indo atrás de mais um título. A disparidade histórica é gigantesca, né? O Peñarol tem 5 títulos, o Botafogo vai atrás do primeiro. Mas o último título do Peñarol é de 1987, né? Então é muita história, mas uma história mais antiga. Então o Botafogo quer apostar no seu momento, é líder do Campeonato Brasileiro, tem um grande elenco. Vocês falavam da disparidade de investimento e é muito grande mesmo. O Botafogo é um time que investiu ali perto dos 400 milhões de reais para montar esse elenco que está agora. Fez ótimas contratações na janela de meio de ano, né? Ainda tem jogador ainda para mostrar ainda, né? Tem alguns que já se provaram totalmente, Igor Jesus, mas tem jogador ainda querendo mostrar mais, é o caso do Vitinho. Então, assim, é um time que ainda tem, com relação ao adversário, toda essa disparidade e tem todo esse apoio de jogar em casa e de jogar com a torcida, que promete aí, Barreto e amigos, mais uma festa bonita. E o Botafogo está ficando marcado por essas lindas festas, não só esse ano, até mesmo na campanha do ano passado, né? Mas dessa vez a promessa é de uma festa assim para criar um ambiente meio hostil, viu? Uma coisa assim bem Libertadores, uma coisa mais personalizada de Libertadores. A gente está falando no investimento aí na casa dos 80 mil reais para poder fazer essa festa, então fica a expectativa também de uma grande festa, ingressos já esgotados. E uma última adendo, Gatito Fernandes fora desse jogo porque foi expulso na última fase contra o São Paulo, então não vai poder estar aí na reserva, né? O John é o goleiro titular, mas é uma opção que nesse jogo o técnico não vai ter. Treino às 5 horas da tarde, daí os jogadores já emendam para a concentração. Jogo amanhã, 9h30 da noite aqui no Newton Santos. E aí eu deixo para vocês a expectativa, né, de como é que vai ser esse encontro entre times com tanta disparidade financeira, mas e com históricos tão diferentes, né, mas que vivem aí esse momento de os dois terem chegado a essa semifinal, não é mesmo? Aliás, os dois têm história juntos, né? Decidiram uma Copa Conmebol com a vitória do Botafogo. E assim, embora exista, evidentemente, como a Débora disse, uma disparidade histórica, né?
acho que tem um fator que mostra também há quanto tempo o Peñarol não é competitivo na Libertadores. O Botafogo está buscando o seu primeiro título, certo? Mas chegou recentemente às quartas de final, né? E o Peñarol, sabem quem fez o último gol? O gol do título, o gol do último título do Peñarol? O treinador de hoje, Diego Aguirre. Então, assim, né? Também já é um tempo aí sem que o Peñarol seja realmente um time que esteja disputando concretamente títulos. E o Botafogo entra como favorito destacado, né? Acho que sim. O Botafogo entra, assim, o peso do Peñarol é o peso da camisa e o peso de ter eliminado o Flamengo, né? Por mais que o Flamengo tivesse num momento um pouco conturbado e já tinha sofrido, né, com o Bolívar, o Peñarol conseguiu esse feito de eliminar um dos elencos mais caros, ou o elenco mais caro da América Latina. Não é pouca coisa. E sim, né, já faz, né, faz quase 40 anos que o Peñarol não tem esse destaque, mas existe um peso, existe um estar acostumado com vitórias desse tipo que o Botafogo ainda não tem. Né? O Botafogo há 50 anos não chegava numa semifinal de Libertadores, então ainda é novidade. Né? Não tenho dúvida que pelo time que tem, pelo desempenho que vem mostrando, o Botafogo é um dos favoritos ao título. Né, a meu ver, tem um time melhor que o River, tem um time melhor que o Galo e tem um time certamente melhor que o Peñarol, mas há que rugar, né? Como dizem né, por aí no continente, não é uma partida fácil, não acho que seja um confronto que o Botafogo, né, pode dar de barato que vai avançar. Até porque, né, Alice, o Botafogo enfrentou algumas dificuldades contra times que se fecharam. Independentemente de serem times de grande potencial ou não, por exemplo. Grande potencial, o que eu digo é o financeiro. O São Paulo tentou se fechar contra o Botafogo, né? Não agrediu o Botafogo no Newton Santos, o Botafogo criou chances e não conseguiu concluir. Né? E a vaga acabou sendo disputada nos pênaltis. E o último jogo contra o Criciúma também foi um jogo de dificuldade, né, para o Botafogo, para superar um sistema defensivo. Acho um jogo emblemático, o jogo contra o Criciúma, até porque é bastante recente, né? Dá para certamente tirar muitas lições dali, que é essa incapacidade de transformar em resultado um volume de jogo muito grande. Tem muitas alternativas, né? A Débora estava falando do Tiquinho, então assim, né? Que luxo você poder ter um Tiquinho Soares no banco, né? Porque perdeu a vaga para o Igor Jesus. Então, mas vai ser muito importante, porque esse clima hostil, esse clima de Libertadores que o Botafogo certamente vai conseguir criar na quarta-feira, pode esperar que vai ter de volta, né, quando o Peñarol jogar em casa. Então é muito importante esse resultado, conseguir um resultado um pouquinho maior, porque o Peñarol mostrou contra o Flamengo que consegue se fechar e, se fechando, vencer e passar por cima de um adversário mais forte tecnicamente. E essa comunhão com o Newton Santos, que a Débora citou, que o Botafogo volta a jogar depois de mais de um mês, eu acho fundamental, porque, na minha opinião, foi justamente a última grande atuação do Botafogo foi o São Paulo na ida. Depois disso, o Botafogo jogou contra o Fluminense, a volta contra o São Paulo, contra o Grêmio em Brasília, contra o Atlético Paranaense e contra o Criciúma no Maracanã. Até ganhou 2 desses jogos, né? Ganhou do Fluminense, ganhou do Atlético Paranaense fora e ganhou nos pênaltis do São Paulo. Não perdeu nenhum desses jogos, né? Foram 3 empates, sendo que desses empates tem uma vitória nos pênaltis e 2 vitórias. Mas o Botafogo não conseguiu manter aquele nível que a gente viu contra o Palmeiras em casa, contra o São Paulo em casa. O Botafogo vive um momento de pequena oscilação ali. No jogo contra o Criciúma, eu acho que acende um alerta sobre os laterais, sobre o Vitinho e o Alex Telles. São 2 jogadores, o Vitinho os dois acabaram de chegar, começaram bem, mas fizeram um jogo bem abaixo. O Cuiabano na lateral esquerda tá meio que querendo tomar essa posição do Alex Telles, que foi até convocado para a seleção brasileira. É um time que fez 2 jogos em casa excelentes nesse mata-mata contra Palmeiras e São Paulo. É muito difícil a gente ver um time, principalmente o primeiro tempo desses 2 jogos, um time jogar no nível que o Botafogo jogou contra Palmeiras e São Paulo em casa. Então eu imagino que esse seja o objetivo para amanhã. Manter esse nível e essa comunhão com o Newton Santos é fundamental, porque se oscilar como tem... Se tiver o nível desses últimos jogos, eu acho que vai ser complicado. E é o clássico jogo, é muito chavão falar isso, mas é o clássico jogo no mata-mata, quando você tem um time superior contra outro inferior, que você tem que fazer um gol logo, cara. Quanto mais você demorar a fazer, e aí você citou o Flamengo e Peñarol, o Flamengo não só não fez, como levou de cara, né? Com 12 do primeiro tempo, o Flamengo já levou um gol, complica muito a eliminatória. Se você demorar a fazer um gol, e pior, se você levar um gol, complica demais a eliminatória. Débora chamou?
Chamei Barreto para entrar na conversa também e pontuar que, inclusive, esse último jogo contra o Criciúma, como a Alicia dizia, foi um jogo que trouxe algumas lições. Entre elas também a questão da atenção, né? Os jogadores não podem ficar desatentos. A gente teve casos no ano passado, né, de desatenções do Botafogo que custaram muito caro, que é ir lá fazer o gol e tomar um imediatamente depois. Porque como se desse uma baixada de energia, uma relaxada, o que não pode acontecer, né? Não pode mesmo. Inclusive o Peñarol foi também ali numa desatenção que conseguiu um gol diante do Flamengo. Então, assim, tem que ter essa atenção. Imagino que o Arthur Jorge esteja trabalhando muito isso com relação aos jogadores. Não pode, né, em momento algum, baixar a guarda. E com relação à lateral, interessante que o Luciano estava falando, que ainda está essa dúvida aí, né, Alex Telles, Cuiabano, mas na verdade, mais do que dúvida, talvez sejam opções, né, para o treinador, para ver como é que ele monta esse jogo de acordo com o adversário dele, se ele quer um lateral mais defensivo, se ele quer, né, alguém que lhe dê mais segurança, como o Alex Telles, ou se ele quer alguém que seja mais agressivo, que parta mais para conseguir esse resultado, para fazer esse resultado, garantir uma boa vantagem aqui no Newton Santos. Então o Botafogo tem essa vantagem de, logicamente, ainda tem alguns jogadores que estão precisando se provar, o Tiquinho ainda está recuperando, né, voltando ali, mas tem também opções, né, para que o técnico possa montar de um jeito ou de outro, de acordo com a situação de momento ou com a proposta do time adversário. A Débora, só para reforçar um ponto, que a Débora tirou as palavras da minha boca, falando um ponto que eu acho fundamental em relação ao Botafogo. O Textor ficou muito irritado com a pergunta sobre o ano passado, se o jogo contra o Criciúma, né, trazia memórias e tal. E certamente é outro time, é um time muito mais forte, muito mais preparado. Mas essa questão da desatenção, ela é um ponto, porque assim, ele fez um jogo excelente contra o Palmeiras e por pouco o jogo, a disputa com o Palmeiras na volta no Allianz não vai para os pênaltis por de novo um momento de desatenção. Contra o Criciúma, consegue um gol no finalzinho já, nos acréscimos, e toma o empate nos acréscimos. Claro, vai buscar e tem uma situação até parecida com a do jogo do Palmeiras, né? O gol do Gustavo Gomes e o gol do Botafogo ali no finalzinho, que a bola bate na mão, então consegue marcar, mas o gol é invalidado. Tem esses momentos, esses apagões que na Libertadores custam muito caro. Tem um ponto de construção de chances que nesse confronto com o São Paulo, para mim, ficou bem claro. Ainda que o jogo de ida tenha sido excelente do Botafogo, é raro você ver um confronto que, na minha visão, ficou claro quem era o melhor time, e o melhor time era o Botafogo, e quem teve sorte foi o melhor time, porque as melhores chances foram do pior time, né? Dentro de campo ali, as duas chances do Calleri, uma em cada jogo, e o pênalti perdido pelo Lucas, fora os pênaltis perdidos na disputa de pênaltis pelo Calleri e pelo Nestor, e o Vitinho perdeu pelo Botafogo, as melhores chances do confronto foram do São Paulo. Então, eu acho que o Botafogo, que é um time ofensivamente muito forte, com muitas opções, né, para usar a palavra que a Débora usou, falou de Júnior Santos, que é dúvida, Tiquinho, todos os jogadores que o Botafogo tem à disposição ali, Luiz Henrique ganhando espaço na seleção brasileira, Igor Jesus, novo titular da seleção brasileira, opções não faltam para esse setor ofensivo do Botafogo, mas acho que tem esse ponto de atenção, você conseguir construir chances mais claras, que no confronto com o São Paulo, o Botafogo se impôs, mas o São Paulo criou as melhores chances. Eu queria primeiro agradecer a participação da Débora Gares, e segundo pegar a manchete que a gente mostrou ali do Jornal Globo. Não, perdão, não é do Globo não, acho que é do Dia, que fala do dilema alvinegro. Esse dilema, a reportagem esclarece, é entre Libertadores e Campeonato Brasileiro, porque está afunilando na Libertadores, o Botafogo está na semifinal, tem uma sequência decisiva que começa hoje com o Peñarol, aí vai alternando, tem brasileiro, depois Peñarol, e esse brasileiro é com o Palmeiras agora, né, piscando farol, né? Colou na traseira. Sem dilema, né? E está piscando farol, querendo passar. Isso. E tem confronto direto daqui a pouco. E esse é o grande ponto. Esse é o grande ponto. O daqui a pouco depende também de o Botafogo ir para a final ou não, né? Então, eu acho que esse é o grande dilema que vai ajudar a definir o Campeonato Brasileiro, que é a final da Libertadores, que não vai ser alterada, está marcada para o dia 30 de novembro, e o confronto entre Palmeiras e Botafogo pela 36ª rodada está marcado para o dia 1º de dezembro. Ou seja, se o Botafogo estiver na final da Libertadores, ela não vai acontecer no dia 1º. E aí fica a dúvida, ela vai acontecer antes ou ela vai acontecer depois? Porque muda muito o foco que o Botafogo vai ser capaz de colocar. O dilema não é só do Botafogo, é da data também. O dilema é da data, é da CBF. Se o dilema do Botafogo vai ser maior ou menor. Né? Porque o desenvolvimento, né, o desenrolar do Botafogo, da campanha do Botafogo na Libertadores vai influenciar completamente. Porque, a meu ver, o Botafogo tem elenco hoje
para jogar as duas competições. Vale a gente falar aqui que estamos falando que tem mais 3 jogos da Libertadores só, né? E o jogo que vai definir é um jogo que está colado na final, né? Acho muito difícil que tanto Palmeiras ou Botafogo oscilem o suficiente para que esse jogo não seja determinante. E esse jogo está colado na final da Libertadores e pode fazer toda a diferença se ele vai acontecer antes, fazendo com que o Botafogo precise estar focado na final, ou depois com o Botafogo ou campeão ou com foco total no brasileiro, né, pela perda do título da Libertadores. Então, é um dilema, mas a Débora falava muito bem em opções. O Botafogo hoje é um time com opções. É um time que pode fazer escolhas e alternar jogadores e manter um nível muito alto, né? E aí vale a gente dizer que o Palmeiras tem feito uma campanha absurda desde que foi eliminado nas 2 competições, né? Em 7 jogos o Palmeiras marcou 20 gols, mas com 7 vitórias e 2 empates, 9 jogos de invencibilidade, ainda não chegou no Botafogo. Então, assim, a campanha do Botafogo ela é muito consistente, muito impressionante, ainda que o Palmeiras tenha conseguido. E mesmo com essa arrancada de gols, em que o Botafogo não conseguiu acompanhar, o Palmeiras tem 6 a mais de saldo, né? 3 gols mais marcados e 3 a menos sofridos. E muito dessa construção dos gols marcados agora com esses 5 gols em cima do Juventude. Então, com tudo que o Palmeiras fez, ainda está muito difícil. E esse jogo deve ser determinante. E aí esse sim vai ser o grande dilema. Se o Botafogo chegar na final, o que acontece com essa partida. É isso aí, rapaziada. Nosso eterno capita, né? E também técnico aí, o professor do título sul-americano de 93, da Conmebol, em cima do Peñarol, no Maracanã, né? Carlos Alberto Torres, tive o prazer de conhecer ele. Tem uma camisa autografada por ele, né? Falecido, nosso eterno capita. Foi o técnico aí que nos levou à nossa primeira glória sul-americana e, se Deus quiser, Arthur Jorge será o nosso próximo comandante que levará a segunda glória eterna, ao segundo título continental, agora a Libertadores, a maior de todas. Rapaziada, é o 5º vídeo do dia, já falei um monte sobre o Botafogo, dei opinião aberta, então vamos partir pro próximo vídeo, vamos? Rapidinho? Então, antes de sair desse vídeo aqui, para eu começar a editar o próximo, não esquece, dá o like, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no nosso canal. Notícias do Fogão, eu sou o Rafael, rapaziada, um abraço a todos, até o próximo vídeo. Tem mais um vídeo, hein? Esse aqui deve ser o que, umas 18 horas, tem mais um próximo, lá pelas 9 da noite, tem mais um próximo vídeo, tá? Cheio de conteúdo pra vocês aqui hoje. Então, até o próximo vídeo.